Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar de separação de poderes e poder legislativo. Antes mesmo de falarmos de separação de poderes, o ideal é falarmos em funções. Funções de Estado. Se você imaginar, qualquer sociedade, qualquer organização social, ainda que mais embrionária, qualquer coletividade humana, você tem separação de funções. Se você imaginar, por exemplo, uma tribo indígena, você tem separação de funções. Você tem o pajé, você tem os responsáveis pela caça, você tem os responsáveis pela comida, enfim. A ideia de separação de funções, ela existe em qualquer sociedade, porque é humanamente impossível que uma sociedade, ainda, como eu disse, né, por mais embrionária que seja, que você tenha uma única pessoa desempenhando todas as funções daquela respectiva sociedade. Em sociedades mais complexas, isso fica inclusive mais acentuado, né? Essa inviabilidade de você ter uma única pessoa, uma única autoridade desempenhando todas as funções. Se nós recorrermos à história, se nós analisarmos, por exemplo, as monarquias absolutistas, é fácil de se visualizar que o monarca ele era o detentor do poder, mas não era ele que exercia todas essas funções de Estado. Essas funções de Estado eram conferidas aos seus auxiliares, eram por ele delegados. Função de legislar, por exemplo, função de administrar, função, portanto, de julgar. Então não era o monarca que exercia todas essas funções. Claro que as questões chegavam a ele, né? A lei era apresentada ao monarca para que o monarca assinasse a lei, não era ele o monarca que elaborava. Eventualmente, alguns julgamentos chegavam, sim, até o monarca, mas havia uma divisão de funções, uma divisão de tarefas, porque, como eu disse, é humanamente impossível que você tenha uma única pessoa exercendo todas as funções daquela respectiva comunidade. Então, essa ideia de separação de funções, por enquanto, ela sempre existiu, ela é inerente a qualquer organização social. E não foi diferente a ideia de Aristóteles, que começou o desenvolvimento da separação de funções do Estado. Veja que Aristóteles não falava ainda em separação de poderes. Aristóteles falava em separação de funções. Por que ele falava em separação de funções? Porque o poder ele pertencia ao monarca, monarquias absolutistas, né? Então o poder pertencia ao monarca. Basta você lembrar Alexandre o Grande. Então o poder pertencia a ele, ao monarca. Mas as funções dessa respectiva sociedade eram exercidas por pessoas, por autoridades distintas. E ele destacou, nesse primeiro momento, 3 funções de Estado. A função legislativa, de criar leis, de elaborar leis, elaborar regras de relacionamento daquela sociedade, funcionamento da sociedade, regras que limitem as pessoas, que permitam as pessoas fazerem algo, que proíbam as pessoas de praticarem determinadas condutas. Então, função legislativa, a função de legislar. Também havia, nesse primeiro momento, nessa primeira elaboração, nesse esboço de Aristóteles, a função executiva, que é a função de administrar. Administrar as atividades do próprio Estado, daquela respectiva sociedade. E como não poderia deixar de ser, também havia a função jurisdicional, a função de julgar. Então, lá em Aristóteles, já se destacava uma tripartição de funções. Aristóteles não falava em tripartição de poderes, e sim tripartição de funções, porque o poder, como eu disse, pertencia ao monarca, das monarquias absolutistas. Mas a ideia já estava ali. Posteriormente, né, tanto em Locke, e mais ainda, com mais intensidade, de forma mais técnica, mais precisa, em Montesquieu, começamos a falar em separação de poderes. Mas que, tecnicamente, se nós formos pensar, o que se tem propriamente é separação de funções, exercido por órgãos de Estado, por órgãos constitucionais, que nós chamamos de poderes. Por que eu digo isso? Porque se você for à Constituição brasileira, no artigo 1º, parágrafo único, diz lá: todo poder emana do povo. Então, veja, o poder é uno. O poder pertence ao povo. Então, todo o poder emana do povo. O que nós temos são funções de Estado.
A gente ainda fala separação de poderes. Ainda é utilizado esse termo separação de poderes. Embora muitos autores, a gente vai ver, também vamos fazer uma análise crítica, nós vamos ver também essa crítica à expressão separação de poderes. Porque, como eu disse, o poder é uno. O poder, nas democracias, ele pertence ao povo. Então, tecnicamente, o que nós teríamos não seriam poderes, mas sim órgãos constitucionais que exercem funções de Estado, que exercem funções de Estado estabelecidas na Constituição. E sim, a Constituição garante aí uma independência, uma harmonia entre esses órgãos do Estado para exercerem, desempenharem funções constitucionais. Mas não seria nessa visão mais ampla, ou não seriam poderes, pois o poder, como dito, pertence ao povo. O que nós temos propriamente são separação ou são separações de funções de Estado. Feita essa introdução, a gente vai propriamente analisar aqueles três autores mais relevantes para a separação de poderes, como eu disse: Aristóteles, Locke e Montesquieu. Vamos lá? Então nós temos aí origem, Aristóteles. Havia uma concentração de poder. Então veja, uma concentração de poder. Concentração na figura do soberano, na figura do monarca. Ele sim era aquele que concentrava todo o poder do Estado. O que se tinha, tecnicamente, portanto, não era uma separação de poderes, mas sim uma repartição de funções de Estado. Função legislativa, de ditar normas gerais. Função executiva, de aplicar essas normas gerais. Então veja que você tem aqui uma relação concatenada. Edição de normas gerais, aplicação dessas normas gerais, em caso de conflito, julgar. Ou seja, função judicial ou jurisdicional. Então nós podemos destacar, já em Aristóteles, função legislativa, função executiva e função judicial. John Locke, inglês, já falava em tripartição de poderes. Então ele não falava apenas em repartição de funções. Já falava, como dito, em tripartição de poderes. Divisão distinta do que nós temos no Brasil. Poder legislativo, responsável pela elaboração das leis. Poder executivo, responsável pela aplicação das leis elaboradas pelo legislador. E veja um detalhe aqui interessante, englobando o judiciário. Porque o judiciário ele também aplica as leis. Então o legislador cria, edita as leis. Alguém aplica. Alguém aplica essa lei. E quem aplica essa lei? O executivo e o poder judiciário. Então o poder judiciário ele estava inserido dentro da estrutura do poder executivo, porque ele também aplica a lei. Aplica a lei naquela situação conflituosa. Né? Ele resolve aquele conflito aplicando a lei em um ou outro sentido. Então ele também ali exerce uma função de aplicação como poder executivo. Então ele estaria inserido dentro da estrutura do poder executivo. Estrutura essa do poder executivo que era voltado para o âmbito interno. Isso é inerente à própria ideia desenvolvida mais tarde do parlamentarismo. Se você imaginar o parlamentarismo, né, como nós vemos hoje, você tem lá o primeiro-ministro que exerce função de chefe de governo. E você tem, a depender do parlamentarismo, de uma república parlamentarista ou de uma monarquia parlamentarista, você tem o presidente, ou você tem o rei, o monarca, eventualmente, exercendo a função de chefia de Estado, que eram separadas. Então, no âmbito interno, você teria o poder executivo, na visão de Locke, tá? De Locke.
o judiciário dentro da estrutura do poder executivo. Então, legislativo cria leis. Executivo aplica. Aplica abstratamente, aplica em concreto. Aplica, portanto, de forma geral, e aplica também pontualmente a partir de casos concretos de conflitos de interesses. Nesse caso, via poder judiciário. Então, você tem edição da lei, aplicação da lei de forma geral e aplicação da lei de forma específica, de forma pontual. Mas tudo aqui ainda no âmbito interno. Eu tenho ainda uma outra função importante, que é a função de representar aquele Estado, representar aquele país no âmbito internacional, que é a função de chefia de Estado. Nos sistemas, portanto, parlamentaristas, você tem o legislativo, você tem o executivo, veja só, dependente do legislativo. O judiciário foi separado, né? Então não era mais, o judiciário atualmente, desculpe, né? Não é mais parte da estrutura do executivo, como defendido por Locke, separado, mas o executivo dependente do legislativo. Então você tem legislativo, executivo dependente do legislativo, pois é o legislativo que escolhe o primeiro-ministro. Então o executivo é dependente do legislativo. O judiciário, independente do legislativo e, óbvio, também do executivo. E alguém que exerce essa função, alguma autoridade que exerce essa função de chefia de Estado, de representação daquele país no plano internacional. Lá em Locke, então, na forma ainda mais embrionária, podíamos falar em legislativo, edita leis, cria leis, executivo que aplica leis de forma geral e aplica leis também ao caso concreto, via judiciário que integra ou integrava a estrutura do poder executivo. E teríamos ainda, aí sim, essa tripartição, o poder federativo, que é de representar aquele Estado no plano externo, no plano internacional, na relação com outros Estados. Vamos retomar? Então, Locke já havia essa ideia, como dito, de tripartição de poderes, legislativo, executivo, que englobava o judiciário, e o federativo, representação externa. Esse sistema ele foi aperfeiçoado, mas ele é um sistema ainda adotado em países parlamentaristas, como eu disse. Por exemplo, na Inglaterra. Claro que houve mudança. Então, na Inglaterra você tem legislativo, o executivo dependente do legislativo, o judiciário foi destacado de forma independente, deixou essa estrutura do executivo e tem ainda essa função de representação externa que é atribuída, no caso inglês, ao monarca, mas também em repúblicas parlamentaristas, ao presidente. Então, o presidente em uma república parlamentarista exerce essa função federativa de representação externa. E o primeiro-ministro, o premier, exerce a função de poder executivo propriamente. Já Montesquieu, conhecido livro Espírito das Leis, estabelece uma divisão orgânica, aqui é muito importante esse destaque, uma divisão orgânica e funcional. Então veja que a divisão agora, ela não é meramente funcional, ela é orgânica e funcional. Essas funções deveriam ser ou devem ser desempenhadas por órgãos constitucionais distintos. Veja, órgãos constitucionais distintos. Então você teria um órgão constitucional responsável pela função legislativa, um órgão constitucional responsável pela função executiva e um órgão constitucional responsável pela função jurisdicional. Para que essas funções possam ser desempenhadas da melhor maneira, de forma mais efetiva, se vislumbrou a necessidade de independência entre esses órgãos constitucionais. Então, são órgãos distintos e independentes entre si. Não há relação de subordinação entre os respectivos órgãos constitucionais. Todos são órgãos constitucionais, independentes.
Num primeiro momento, a gente vai ver que havia uma independência absoluta, que também foi evoluindo, o sistema foi se aperfeiçoando, até que nós chegamos ao sistema de checks and balances, onde você tem não apenas uma relação independente, mas uma relação de harmonia, uma relação de fiscalização e de controle recíprocos. Porque essa ideia de poder absoluto, ou órgão, né, absoluto, ela dá margem à extrapolação desse poder, dá margem ao abuso. Então é importante que, embora esses órgãos sejam independentes, que você tenha uma relação de interdependência ou de controle recíproco. Não de subordinação, mas de controle recíproco. No nosso sistema, isso é fácil de identificar. Por exemplo, o legislativo é responsável pela edição de leis. Já o judiciário, o STF, olha lá o artigo 102 da Constituição, inciso 1, a linha A. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então veja que o legislativo ele não está subordinado ao Poder Judiciário. Não há essa relação de subordinação, é uma relação de independência. Ambos, e aqui também podendo acrescer já o executivo, né? Ou os três poderes ou órgãos constitucionais se encontram no mesmo patamar. Não há relação de hierarquia entre eles. Mas existe sim um sistema de controle recíproco, de checks and balances. Aqui, no exemplo dado, você tem o judiciário, veja só, controlando atos editados pelo legislativo. Professor, mas temos possibilidade, por exemplo, do legislador controlar o judiciário? Temos. Vamos lá, o artigo 52 da Constituição. Não só o judiciário, tá? Vou mostrar o judiciário, mas também o legislativo controlando o executivo. 52, controlando o judiciário, a gente vai no inciso 2 primeiro, tá? Diz lá, compete privativamente ao Senado Federal, inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, olha o legislativo aqui controlando o judiciário. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode ser um controle repressivo, pode ser um controle preventivo. O legislativo ele tem que aprovar, por exemplo, nomeações feitas pelo presidente da República aos tribunais superiores, ao STF. Ou seja, o executivo nomeia, submete a nomeação ao legislativo, o legislativo aprova ou não essa nomeação para o Poder Judiciário. Mais um exemplo de um sistema em que você tem uma relação de interdependência, um controle recíproco, um sistema de checks and balances. Esse controle, como eu disse, pode ser repressivo, esse controle pode ser preventivo. Vimos dois exemplos, tanto de controle repressivo como de controle preventivo. E no inciso 1 também, do 52, temos o legislador controlando o executivo. Diz lá, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República. Segue lá, vice-presidente também. Professor, mas o executivo não controla? Controla? Quem é que nomeia ministro do STF? Presidente da República. Se nós formos novamente agora ao artigo 101 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico. Parágrafo único. E reputação ilibada, né? Faltou essa parte. Os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. Então, quem nomeia ministro do STF? Presidente da República. E quem aprova a nomeação? O Legislativo, o Senado Federal. Olha aí o exemplo desse sistema de controle recíproco. Como eu disse, de checks and balances, de freios e contrapesos. Eu dou um exemplo, né, dessa influência do Executivo, quando eu falo desse ponto, dessa influência do Executivo no Judiciário, o exemplo americano. Nos Estados Unidos, aqui a gente está dando importância a isso agora. A gente não dava muita importância a isso. Não tinha muita visualização. Tá? Mas a gente está dando importância agora. Nos Estados Unidos,
os ministros lá da Suprema Corte norte-americana são vitalícios mesmo. Ela só sai depois que morrer, ou se quiser sair. Ou se quiser sair. Senão, não sai. Aqui 75 anos. Eram 70 anos, agora 75 anos. Lá não, lá é vitalício mesmo, né? Então você pega, por exemplo, um juiz da Suprema Corte americana nomeado com 40 anos, se ele viver até 90, ele vai ficar por 50 anos. Veja só. É muito tempo. É uma vida inteira. Então lá é muito comum essa batalha política, né? Eles têm, inclusive, estratégias políticas para os presidentes da República nomearem juízes para a Suprema Corte. Acontece muitas vezes, veja só, de juiz da Suprema Corte, tá, já está muito velhinho e tal, né? E ele tem uma orientação, por exemplo, progressista, ou tem uma orientação conservadora, né? E ele sabe que o próximo presidente terá uma outra linha de pensamento. Então, se ele é progressista, o próximo presidente terá uma linha conservadora. Se ele é conservador, o próximo presidente terá uma linha progressista. O que ele faz? Ele deixa a Suprema Corte para abrir uma vaga, ainda na vigência do mandato, do presidente mais alinhado com a sua orientação. Para que ele, então, esse presidente, consiga nomear um outro juiz da Suprema Corte, alinhado com essa orientação, progressista ou conservadora, porque você vai fazer aí uma jurisprudência por muito tempo. O Trump agora, né, já nomeou 2 juízes para a Suprema Corte. Se reeleito, vai nomear mais alguns. Tá? A atual juíza da Suprema Corte, né, Ruth Bader, é uma senhora, está muito velhinha já, inclusive tem um filme excelente sobre a vida dela, Suprema, e tem um documentário também, o documentário é até mais legal, mas o filme também é bastante interessante, divertido, né? Pega um determinado momento da vida dela, mas a Ruth Bader, ela é uma progressista, ela está muito velhinha, está doente já, né? Ela recentemente deixou de comparecer a algumas sessões da Suprema Corte, logo levantou uma dúvida se ela estava ainda apta a exercer a função, e ela voltou, né, está exercendo a função, ela vai de cadeira de rodas, com enfermeiro e tudo, mas vai, não deixou a Suprema Corte, por quê? Porque ela quer evitar que o Trump nomeie outro conservador para a Suprema Corte. Então, veja, se fosse um presidente progressista, ela teria deixado a corte para ele nomear o seu substituto. Mas como é um conservador, então ela está resistindo ao máximo para deixar a corte, né? Se o Trump se reeleger, não estou aqui de maneira nenhuma torcendo pela morte dele, de maneira alguma, mas é difícil que ela consiga ainda mais 4 anos, ela é muito velhinha, tá? Mas ela vai tentar, porque não quer deixar você ter uma corte eminentemente conservadora, quer manter esse equilíbrio. Então, se o Trump nomear o terceiro agora, né, a Suprema Corte já tem lá, são 9 no total, né? Trump nomeou 2, já haviam pelo menos mais outros 2 conservadores, tem um que vota, que é o swing vote, né, vai para lá e vai para cá. Então você teria hoje, né, 4 conservadores e 4 progressistas e um que vai para lá e vai para cá, que é o swing vote. Então fica um equilíbrio maior. Se o Trump nomeia mais um conservador, essa balança vai pender. Ele nomeou 2 ministros, né, 2 lá não são ministros, são juízes, né? Nomeou 2 juízes jovens agora, né? 2 bastante jovens, então que vão ficar por muito tempo. E ele diz, inclusive, né, que vai nomear ministros, juízes, desculpe, jovens, para que você faça aí uma jurisprudência por longos anos, que você firme uma orientação conservadora por muitos anos. E não é só ele, não. Estou falando dele porque agora os democratas também fazem a mesma coisa. No Brasil, agora está ganhando relevo e importância também as nomeações feitas pelos presidentes para o Supremo Tribunal Federal. É importante, embora aqui não seja vitalício como lá, o nosso vitalício aqui, né, é um vitalício à brasileira, que vitalício, né, pressupõe-se a vida toda. O nosso vitalício aqui não é a vida toda. É um vitalício quase vitalício, mas ainda assim por muito tempo. Veja, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, bastante jovem, salvo engano, ele foi nomeado lá com seus 40 anos, né? Então vai sair com 75,
se não deixar a corte antes, vai ficar pelo menos 35 anos. Se você nomeia um ministro com 50, vai ficar pelo menos 25 anos. Então é bastante tempo para você fixar aquela orientação, né? Aquela orientação política, eventualmente aquela linha ideológica. Então é muito importante esse xadrez também nas nomeações. Mas isso é do sistema de freios e contrapesos, de checks and balances. Então é um exemplo. O presidente nomeia, o Congresso, melhor dizendo, desculpe, o Senado aprova, o Legislativo controla o Executivo, controla o Judiciário controla o Legislativo, controla o Executivo. Então nós temos um sistema em que o controle é recíproco entre os poderes do Estado. E a finalidade desse sistema de controle recíproco, como eu disse, é evitar abusos que poderes do Estado, todos eles, possam cometer. Ah, o Judiciário está abusando. O Legislativo pode controlar. Olha aí. Naqueles casos que extrapolem a Constituição, crimes de responsabilidade, em que o Judiciário não respeite a Constituição, não respeite os limites constitucionais para a sua atuação. Pode sofrer controle? Claro que pode sofrer controle. Pode responder por crime de responsabilidade. Como pode o Judiciário controlar políticas públicas? Como pode controlar leis editadas pelo Legislativo? Ou até mesmo, né, medida provisória editada pelo Executivo? Então, o sistema atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, é um sistema bastante complexo. E a tendência é que, embora se mantenha essa ideia de independência entre os poderes, cada dia mais você tem uma relação de interdependência entre eles. Mesmo porque a gente não tem mais aquela separação absoluta em que um poder exerce apenas aquela função, outro poder exerce apenas a outra função. Não. Nós temos funções típicas, funções atípicas. Temos o executivo legislando. Temos, por exemplo, o judiciário no nosso sistema, podendo editar súmulas vinculantes. Alguns autores, Lênin Streck, por exemplo, defende que súmula vinculante é muito próximo de um ato normativo. Ele diz, inclusive, né, que a súmula vinculante ela é mais forte do que uma lei, porque uma lei pode ser declarada inconstitucional por um juiz. Uma súmula vinculante não pode. Mas não vou chegar aqui ainda à função legislativa, mas você tem aqui a possibilidade de editar a súmula vinculante, regimentos dos tribunais. Constituição anterior permitia que o Poder Judiciário criasse recursos, olha só. Existem recursos anteriores à Constituição de 88 criados via regimento pelo próprio Poder Judiciário, pelo STF, um regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então você tem o Judiciário, que eventualmente legisla de forma atípica, o Executivo também legislando de forma atípica, o Executivo julgando atipicamente, o Legislativo administrando, o Legislativo julgando, como nos exemplos que nós vimos. Nós vamos voltar a eles. Aqui a gente está só nesse momento de introdução. Então, em sistemas complexos, nós não temos mais aquela relação de separação absoluta, mas sim uma relação de interdependência, para viabilizar, como eu disse, essa ideia de controle recíproco, para evitar arbítrios, para evitar abusos que os poderes do Estado possam cometer quando você não tem possibilidade de controle. Então é necessário que se tenha controle recíproco. Esse controle evita, como eu disse, arbítrio, tá? E nos protege em última instância. O sistema de separação de poderes, ele é uma garantia da própria Constituição, para se proteger a Constituição, para se garantir que a Constituição não seja violada por nenhum dos poderes do Estado, que ela seja respeitada, que ela seja cumprida, que ela seja efetiva, em última instância, protegendo quem? Nós, que somos os destinatários dos direitos constitucionais, das normas constitucionais. Retomando. Então, Montesquieu já trabalhava com a divisão orgânica e funcional. Ele aprimora o sistema de Locke, estabelecendo um sistema de repartição de funções mais técnico, a serem desempenhadas por órgãos distintos. Então veja que órgãos distintos. Independentes.
Mas ainda havia, nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, a ideia de separação absoluta, que foi posteriormente abrandada pelo sistema de checks and balances, com controle recíproco e relação de interdependência, destacando as funções legislativa, executiva e jurisdicional. Vamos fechar esse bloco introdutório, já voltamos.